O que é aí, Cascão? A Yara tá direto do Memorial do Corinthians, do Parque São Jorge. Yara, quais informações do Corinthians que você tem aí, por favor? Conte pra nós, hoje, 67 anos, o nosso querido Dr. Sócrates Faria. Obrigado de você estar aí. E o câmera também, por favor, todo mundo. E você está no Memorial do Corinthians, que é um memorial bonito, maravilhoso. E o Corinthians, que os jogadores de hoje poderiam passar por aí para ver a história do Corinthians. Começando com o Dr. Sócrates. É isso mesmo, Neto, uma ótima tarde para você, todo mundo ligado nos Donos da Bola. Seria o aniversário dele, 67 anos. Vamos passando por aqui, que a gente já pode ver. Aqui tem o totem do Sócrates, né? Ele que tinha essa como... esticava bem as mãos, e aqui tem exatamente essa arte, né? Ele colocou a mão dele e eles fizeram aqui no cimento. O Sócrates, que é conhecido, né, como um dos grandes caras da democracia corintiana, e aqui está escrito, ó, doutor, poeta e libertário, era assim que o Sócrates era conhecido. E a gente vai dando uma andadinha por aqui, até chegou o Fernando, que é historiador aqui do Corinthians. Eu vou chamar, chega mais aqui, Fernando. Conta pra gente um pouquinho, né? O Sócrates, que hoje a gente faz essa homenagem, o Neto nos Donos da Bola, a gente falando desse personagem incrível da história do Corinthians. Ele foi, de fato, um líder da democracia corintiana, né? Boa tarde, seja bem-vindo aos Donos da Bola. Boa tarde a torcida do Corinthians, boa tarde, Neto, boa tarde, pessoal da Band. O Sócrates, ele foi uma figura revolucionária, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Ele representou toda a liberdade de expressão, toda a comunicação que o jogador tinha dificuldade de obter no futebol, que sempre foi um esporte muito conservador. Então o Sócrates, ele quebrou os paradigmas e mudou a história do futebol para sempre. Ele é um exemplo que transcende o futebol na política, na vida social. Ele, como diz a placa, ele é poeta, libertário. Então, foi... Doutor, né? Que era médico. Médico, doutor. Vamos dar uma volta aqui, que a gente sabe que os Donos da Bola dão espaço pra gente fazer isso, que é pra mostrar pra quem ainda não teve oportunidade em casa, a gente tá em pandemia, por aqui tá fechado, mas pra gente mostrar exatamente, aqui tem uma réplica da faixa da democracia corintiana, né? Que é ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Conta um pouquinho pra gente a história, Fernando, de quando aconteceu isso. Aqui, bem na imagem, eu vou pedir pro Ulisses, nosso cinegrafista que tá aqui, pra mostrar que foi exatamente quando o Sócrates entrou com essa faixa, quando o Corinthians tinha acabado de ser campeão paulista em 1983, era o bicampeonato, e o Sócrates foi preso depois desse jogo, não é isso, Fernando? O Corinthians, os jogadores, a diretoria, o Valdemar Pires, o Adilson Monteiro Alves e todo o elenco do Corinthians faziam atos contra o regime militar, pedindo a volta das diretas já, evocando a liberdade de expressão. E nesse jogo contra o São Paulo, o Corinthians entrou com essa faixa e foi um ato fantástico que repercute até os dias de hoje e vai transcender para o resto da eternidade, porque esse ato foi um ato que abriu os caminhos, né? E um momento de ditadura militar, né? E a gente vai andando para cá, aqui é o braço do Sócrates, vamos mostrar aqui para o Neto, ó, ele foi reproduzido desta forma aqui no cimento também, o Sócrates sendo lembrado neste momento, né, do saudoso Sócrates, que completaria 67 anos, ele que foi jogador de seleção brasileira, chegou, né, marcando em 1984 essa democracia corintiana. E para o lado de cá a gente vai andar bastante, porque quem está em casa tem que conhecer, porque é super bonito esse museu. O Fernando vai mostrar também uma outra homenagem para o Sócrates que tem aqui dentro, Fernando, que está escrito: o Corinthians não é só um time, é uma torcida, é um estado de espírito. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Isso foi quando o Sócrates morreu e foi no dia exatamente que o Corinthians conquistou o brasileiro. Explica pra gente um pouquinho. O Sócrates, em vida, ele profetizou que quando ele morresse, ele queria morrer com o Corinthians campeão, num domingo de sol. E ele era um cara tão fantástico, tão profundo nas palavras e na sua personalidade, que quis o destino, a mística corintiana, que ele morresse exatamente num derby, com o Corinthians pentacampeão brasileiro,
e os jogadores entraram com essa faixa que se tornou lendária e está exposta aqui no nosso museu, no nosso Memorial Corinthians. Muito obrigada, Fernando, por participar aqui com a gente para os donos da bola, com essa faixa bonita, com essa homenagem. Eu volto aí com você e daqui a pouco a gente volta com as informações do Corinthians, Não, peraí. Ô, Yara, tudo bem? Diga. Pede pro Ulisses, Tudo jóia. pede pro Ulisses, por favor, dá só uma volta no Memorial do Corinthians, mostrar tudo aí, fazendo um favor, e depois eu vou conversar com você, Ele quer dar uma volta Yara. pra gente mostrar. Neto. Aí depois, Yara, eu vou conversar com você sobre o jogo do Corinthians, quem vai apitar, que é o Daronco, né? O que o Wagner Mancini está pensando, Tá. o time do Corinthians, para que você possa passar as informações para a gente. E aí eu converso com o Veloso, o nosso querido Souza e o Fernando Fernandes. Daqui a pouco a Yara volta junto com o Ulisses, que é um dos câmeras mais importantes desse grupo Bandeirantes.